Olá, sou a professora Cláudia e estamos em mais um Neuroencontro. Hoje eu irei dar 5 dicas de como podemos estimular nossa memória operacional. Se você tem interesse em assuntos relacionados à neurociência e aprendizagem, inscrevam-se neste canal para que possa acompanhar os próximos vídeos. Vamos para o vídeo então. O nosso cérebro, ele pode ser comparado a um músculo. Então, quanto mais o exercitarmos, mais forte, mais potente e ágil ele vai se tornar. Com essas dicas, com certeza, vocês irão estabelecer novas conexões neurais. Vamos lá então? Dica 1. Use sua própria calculadora mental sempre que possível. Quando nós vamos a um supermercado, a uma loja, normalmente nós nos deparamos com alguns cálculos, algumas situações que têm que ser resolvidas ali. O que na maioria das vezes a gente acaba fazendo? Utilizando a calculadora. Não façam mais isso. Comecem a usar o seu cérebro, a calculadora mental que você tem aí na sua cabecinha. Tudo, gente. Se precisar somar o preço dos produtos, se precisar ver a diferença, ver quantas prestações vai ficar, o que vai ficar mais caro, o que vai ficar mais barato, vale até vocês conferirem depois se o resultado está correto ou não. Mas não percam essa oportunidade de usar o cérebro durante os cálculos do nosso dia a dia, gente. Quanto mais usa, melhor fica. Essa é a dica 1. A dica 2. Quando vocês forem dormir, reservem um minutinho para recapitular os acontecimentos do dia a dia. Para você lembrar as pessoas que você conversou, as atividades que você fez, o que você comeu, enfim, todos os acontecimentos daquele dia. Se vocês conseguirem relembrar na sequência dos fatos, é melhor ainda. Você vai estar ativando ainda mais a sua memória operacional. Dica 3. Quando você estiver andando pela rua, se deparar com uma vitrine ou com qualquer outra paisagem, aproveite a oportunidade para trabalhar a sua memória operacional, fazendo o seguinte, né? Vamos supor que vai ser uma vitrine mesmo. Durante 30 segundos, observe atentamente essa vitrine. Os produtos, né, os produtos que estão na vitrine, as cores, se tiver preço, se tiver decoração, tudo que tiver nessa vitrine você observa durante esses 30 segundos. Depois você vira de costas e tenta relembrar tudo que você viu na vitrine. Tá? Esse é um exercício simples, rápido e ótimo para você trabalhar a sua memória operacional, também a sua memória visual. Tá? Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Enquanto isso, você está o quê? Exercitando o seu cérebro. Pode ser com uma vitrine, como eu disse, com qualquer outra paisagem. Observa por 30 segundos, vira de costas e tenta lembrar o que você observou. Quanto mais você fazer isso, você vai perceber que a sua memória vai se ampliando, que você vai conseguindo lembrar de mais detalhes. Próxima dica. Leitura, né? Parece algo óbvio, mas é muito importante para a gente trabalhar a nossa memória operacional. Eu não estou falando só de livros, né, físicos. Estou falando dos textos virtuais, estou falando de tudo quanto é tipo de texto, né? Uma bula de remédio, um manual de instrução. Só que não é ler simplesmente por ler. Para você ativar mais a sua memória operacional, é importante que você compartilhe com alguém ou compartilhe de alguma forma
aquele assunto que você adquiriu ali com a leitura, né? Então, se você lê um livro, comente com alguém sobre aquele livro. Ou então faça um resumo, né? Grave um áudio sobre o livro, mas compartilhe, porque dessa forma você vai estar ativando a sua memória operacional. E mais uma coisa, gente, busque mais desafios. Textos muito simples não exercitam tanto o nosso cérebro como aqueles textos mais complexos. Então, procure também alguns textos um pouco mais complexos, aqueles que vocês precisam ler uma vez, às vezes duas, três, para entender, né? Assim você vai estar exercitando ainda mais o seu cérebro. Última dica. Essa é uma dica muito comum que vocês já devem ter ouvido. Só que eu gostaria de ressaltar o seguinte: palavras cruzadas, caça-palavras e outros jogos estimulam sim a memória operacional. Só que nós não podemos ficar na mesmice, ou seja, nossa, eu só faço palavras cruzadas para estimular a minha memória operacional. Se a gente fica com um único tipo, né, de atividade, o nosso cérebro acaba que, entre aspas, se acostumando com aquele tipo de atividade e ele deixa de ser um desafio. Deixando de ser um desafio, nós não estamos exercitando tanto nosso cérebro assim. Então, diversifique ao máximo as atividades que você for fazer para ativar a sua memória operacional, tá? Se for algo que não tenha nenhuma relação com o que você normalmente costuma fazer, é melhor ainda. O quanto mais diferente, mais você vai estar exercitando o seu cérebro, certo? E para a gente refletir um pouquinho sobre a importância da memória, nós vamos falar um pouquinho sobre o Alzheimer, né? É uma doença neurodegenerativa, progressiva e fatal, que está intimamente relacionado com a memória. Foram feitos estudos e observou-se o seguinte, que as pessoas que tinham mais nível de escolaridade ou nível superior, normalmente desenvolviam o Alzheimer mais tardiamente, quando eram mais velhas. E aquelas pessoas que tinham menos anos de escolaridade desenvolviam o Alzheimer mais precocemente. Os cientistas, né, ficaram intrigados por que acontecia aquilo. E foram feitos novos estudos e descobriu-se o seguinte: as pessoas, né, que utilizam mais a sua memória com os estudos acabam estabelecendo mais conexões entre os neurônios. E quando essa doença, né, começa a se desenvolver na pessoa, o que esses neurônios eles acabam fazendo? Eles vão assumindo novas funções daqueles neurônios que se perderam. Então, acaba que o cérebro segurando um pouco mais para que aquela doença se desenvolva, né? Então, não significa que as pessoas não vão desenvolver o Alzheimer. Vão sim, só que vai demorar mais. Então, eles vão conseguir ter qualidade de vida por mais tempo. Então, gente, não perca tempo. Siga essas dicas, crie outras formas, porque tem inúmeras formas de você trabalhar com a sua memória. Eu gostaria de agradecer, né? E inscrevam-se no canal. E se de alguma forma o vídeo contribuiu para você, curtam, né? O próximo neuroencontro será sobre neurônios espelho. O que será isso mesmo, hein? Aguarde o próximo vídeo e descubram. Gratidão e um beijo no coração de vocês. Tchau!